Então vamos falar hoje de segurança, legalidade, conformidade e privacidade na nuvem. A gente falou nos encontros anteriores bastante aí da relação de segurança, né? Então a gente sempre tem que se manter focado na segurança quando a gente fala de computação em nuvem. Não só computação em nuvem, mas tecnologia em si, né, dentro da empresa. Então hoje nós vamos fechar esse último módulo falando novamente de segurança, mas agregando a ilegalidade, conformidade e a privacidade na nuvem. A primeira frase que a gente costuma falar, já lembrar, é o seguinte: os problemas podem ocorrer com a integração entre o ambiente empresarial e o ambiente de nuvem computacional, tá? De computação em nuvem. Seja ele quando você tem um ambiente on-premise, então você já tem a necessidade de preocupar com a segurança em si, né? Então a gente tem no desenho até mostra a questão de firewall, backup, e os seus dados, manutenção do ambiente. Quando fala-se de nuvem, você continua se preocupando com a parte de firewall, a parte de bloqueio de acessos externos, né? Mas você tem que preocupar nas duas pontas. Você deixa de preocupar, no exemplo aí da nuvem pública, só do seu ambiente local, para preocupar também com a segurança e os problemas que podem vir a ocorrer também com o seu ambiente na nuvem. Então você tem que estar bem focado nisso. E a manutenção de equipamentos continua no seu ambiente on-premise se você manteve um ambiente, uma estrutura on-premise. Já no ambiente de nuvem privada, você tem a preocupação que já tinha num ambiente on-premise, alencado a parte de firewalls e tudo mais, mas aí você preocupa com a segurança daquela nova camada, que é a camada do software ali, que é todo o gerenciador, toda a stack que gerencia seu hardware para prover a nuvem privada, tá? Então a gente tem que se manter sempre alerta com relação a problemas que podem vir a ocorrer tanto nos ambientes on-premise quanto nessa integração aí com o ambiente em nuvem, tá? Então, com isso, quais que são os riscos inerentes à computação em nuvem? Então, a gente divide isso em três grandes grupos. A gente vai falar de alguns riscos aqui que podem ocorrer, divididos nesses três grandes grupos, e que a gente tem que ficar sempre alerta com relação à computação em nuvem. O primeiro grande grupo aí são os riscos operacionais, né? É os riscos que podem ocorrer no dia a dia aí no seu ambiente operacional. O primeiro deles é a falta de privacidade. Então você tem aí um baixo grau de confidencialidade dos seus dados. Esses dados não trafegam com confidencialidade, isso do seu ambiente para a nuvem e vice-versa. Deficiências de isolamento no ambiente cloud. Então você tem uma estrutura montada na nuvem, mas você não se preocupou com a segurança daquele ambiente. Então você está com um risco grande de confidencialidade aí dos seus dados que estão na nuvem. Lembrando que você está tendo um tráfego via internet ali, né? Não está dentro do seu ambiente, da sua empresa mais. Então você tem que se preocupar com essa questão de falta de privacidade. Falha de integridade. Então teve algum problema aí de acesso fraudulento. Então a integridade dos dados se põe em risco. Então você tem que estar cuidando da segurança para não ocorrer esse tipo de risco operacional. Os erros, né? Essas falhas que podem implicar na necessidade de recuperação de dados. Então, ou seja, eu ainda tenho um ambiente que eu tenho que manter ele lá em funcionamento. Se por um acaso eu tenho falhas, como se eu tivesse mesmo no meu ambiente local, eu tenho que ter a preocupação com a recuperação desses dados. A melhor forma de recuperar esses dados, as ferramentas que o provedor de nuvem vai prover para você para a recuperação de dados, você tem que ter ciente disso tudo. A gente falou disso anteriormente, né? O suporte que pode ser inadequado. A gente sempre está batendo nessa tecla. Quando você vai buscar um provedor de nuvem, você tem que preocupar com o suporte que eles te dão, com o SLA, né, que foi acordado, justamente para não ter um problema mais à frente, numa perda de dados, numa recuperação de dados ou algo desse tipo, tá? E o baixo desempenho. Então você resolveu ir para um player de nuvem e ele tem um desempenho insatisfatório do serviço que você contratou. Você fechou um contrato com ele, no contrato mostrava na POC que você teve algum certo desempenho, né, no seu ambiente,
ou você não fez uma POC, uma prova de conceito, e com isso você pode ter um problema de baixo desempenho aí que pode acarretar em problemas financeiros aí para sua empresa no dia a dia, ok? Então esses aqui são alguns dos riscos operacionais, né? Continuando aqui, tem os ataques por saturação. Então é a não detecção em tempo hábil de ataques que geram sobrecarga. A gente fala muito do Denial of Service, né, que é o DOS, tem o DDoS também. Então, se você sofreu um ataque, né, está gerando sobrecarga no seu ambiente e você não teve aquela rapidez na detecção. Então, tem players que te dão ferramentas que detectam que vão conseguir detectar em tempo hábil esses ataques. Ou então você blindar o seu ambiente na nuvem para não correr esse tipo de problema. Dificuldades para escalar. A gente fala muito sobre essa questão de escalabilidade da nuvem, né? Então a gente tem que fazer testes, tem que fazer as provas de conceito para entender como é que funciona essa escalabilidade, né? Para não ter esse problema de demora em provisionar ou liberar recursos na nuvem. Então eu posso ter problema na hora de escalar, de provisionar novos recursos, como no momento de liberar esses recursos também. A gente às vezes só lembra no momento de escalar os recursos, de aumentar a quantidade de recursos que eu preciso. E na hora de liberar esses recursos, eu tenho que entender que eu tenho que ter testes sobre isso aí para ver se eu consigo liberar esse recurso de forma rápida, para não gerar mais custo, tá? E a baixa interoperabilidade, né? Dificuldade significativa no limite, impossibilidade de intercambiar dados ou aplicativos em provedores distintos. Então você não consegue fazer uma integração do seu ambiente com outro ambiente, com outra nuvem, né? A questão que a gente fala do multi-cloud. Então você tem que ver todos esses fatores aí que estão relacionados com a segurança, isso de acordo com o que a gente já passou para trás, né? Você tem os modelos ITIL que vão te auxiliar nisso, você tem as formas de identificar isso, tem as ferramentas que o provedor de nuvem pode te prover, o que você tem que adquirir. Então isso tudo vai te auxiliar nessas questões aí dos riscos operacionais. O segundo são os riscos de negócio. Você também pode vir a ter problemas com o negócio da sua empresa por alguma falha que possa ocorrer. Uma delas é a indisponibilidade, né? A gente já falou de indisponibilidade também. Então você tem que tomar cuidado com a questão de interrupção temporária do serviço, problemas técnicos que podem ocorrer, problemas também no provedor. Então o provedor aí pode tá com algum problema que vai acarretar em indisponibilidade. Consequentemente, você vai ter um risco aí no seu negócio. Né? Nem toda empresa vai ter esse tipo de problema, mas a gente sabe que tem grandes empresas que podem perder dinheiro no caso de uma indisponibilidade. Né? A não continuidade do negócio. Então, de repente, o provedor, você está com tudo hospedado lá, né, no provedor, e de repente o provedor simplesmente para. Né? Então, ele interrompe toda a prestação de serviço e você perde todo o seu ambiente que está na nuvem. Então isso é um risco que também a gente tem que ficar de olho e no momento de escolher esses provedores a gente meio que não cair do cavalo com relação a isso. Eu coloquei essa imagem aí do lado, então tem alguns riscos de negócio aí, você tem os riscos financeiros, os riscos de segurança de dados e regulatórios, né? Também, tecnologia, operacionais e de vendas. E tem os riscos estruturais. Né? Então pode ter a questão da não conformidade, né? Então você não tem um não atendimento a aspectos ditados pela legislação. Então você tem um ambiente onde você levantou ele, você não se preocupou com a conformidade da legislação, o seu provedor não está de acordo com regulações, né, que tem do mercado, e isso pode acarretar em problema estrutural, no caso da não conformidade. Outra questão é licenciamento de software. Então, o provedor seu pode ter limitações aí que são impostas por contrato de licenciamento. Então, um exemplo aí que a gente pode dar, seu provedor de nuvem, ele provê máquinas Windows, máquinas Microsoft, né?
Então esses servidores, ele não tem contrato de licença com a Microsoft. Então ele pode sofrer uma auditoria, vir a ter penalização aí, algum tipo de penalidade, e você pode sofrer quanto a isso, porque você não sabia disso, né? Não sabia que o provedor tinha esse tipo de problema. Então, quando a gente fala de provedores de nuvem, por que, que a grande maioria corre para provedores de nuvens conhecidos do mercado? Justamente para não correr esse tipo de risco. Porque às vezes você vai fechar com um provedor de nuvem que está na Alemanha, por exemplo. E esse provedor não é conhecido nem aqui nem lá na própria Alemanha. E você fecha, até pelo preço, o valor tá baixo e tudo mais. Não, você não independe de latência, né, de comunicação. E não, quando você vai ver, você tem esses tipos de problema, tá? Então a gente tem que ficar muito em cima dessas questões aí, e a pessoa acaba escolhendo os players mais conhecidos aí do mercado. Questão de aprisionamento, a gente já falou no módulo passado aí, que você tem possibilidade de trocar de provedor devido a particularidades do ambiente. Pode ser particularidades técnicas, então você não consegue fazer uma migração de nada dos dados, ou pode ser contratual. No contrato você não tem, tem uma cláusula lá falando que você não pode tirar os dados do provedor, né? A gente pensa assim, às vezes isso aí é surreal isso acontecer, mas temos que ficar bem alertas quanto a isso, né? A gente não sabe como é que o provedor trabalha. Se a gente não nos identificar isso nos contratos de SLA, a gente pode ter um problema mais sério aí. Então, um lembrete que eu deixo aí é o quê? A dependência interna com o departamento de TI da empresa não faz parte da lista. Então, quer dizer, falamos dos três grandes fatores de risco, né? Só que tem a questão de trazer empresas externas também para prover esse serviço como parceiro, né? Às vezes você tem o seu departamento de TI, mas você tem os funcionários terceiros do departamento de TI. Então esses caras podem também vir a ser um risco. Então eu não falei desses riscos ali, mas além da dependência interna do departamento de TI e de empresas externas provendo esse serviço, você pode ter um risco além dos três que eu falei, dos três grandes riscos, né? Então lembrete aí, a dependência interna com o departamento de TI da empresa não faz parte da lista. Porém, trazer empresas externas, provedor de serviço, como um parceiro de negócio é um risco inerente. Ok? E aí a gente entra na questão da legalidade, né? A questão da legalidade, a gente já começou a falar ali, a gente falando de licenciamento de software, né? Então você tem que entender isso muito bem e tem que estar bem esclarecida essa questão para não sofrer problemas mais à frente com relação ao licenciamento. Eu vou falar um pouco dos tipos de licenciamento aqui que existem para a nuvem, né? Mas você tem que entender isso da melhor forma possível, né? Então eu até coloquei aí, né, que pode acarretar em riscos na operação em nuvem de uma empresa. Então, provedor de nuvem não tem licença para determinado software. Você está utilizando o licenciamento dele que já está em cima embutido no custo. Ou você mesmo está levando licenças suas sem poder, né, naquele ambiente. Você pode vir a ter problemas aí na sua operação e sofrer algum tipo de auditoria e tomar alguma multa. Então a gente tem que tá bem alinhado quanto a isso. Então os tipos de licenciamentos principais aí na nuvem. Primeiro é a licença incluída, que é o License Included, que é o que? No valor do meu serviço já está incluído o valor da licença. Então, aquele valor que você paga mensalmente já tem o valor da licença incluído, né? Então, o software ele já está licenciado na aquisição daquele serviço. O preço é incluído por hora, que é aquele serviço seu que você já vai pagar no fim do mês, que é feito por hora. Ele vai incluir o software, o hardware e as capacidades de gerenciamento. Então, já vem tudo incluso ali para você. Mas você tem uma outra modalidade onde pode ser mais barata, mais em conta, e se você já tem a licença. Então, um exemplo do Windows Server. Eu já tenho a licença de um Windows Server. Então, eu quero levar ela para a nuvem. Eu tenho a possibilidade? A grande maioria dos players te dá essa possibilidade. Não vou falar todos, porque tem players que não dão esse tipo de possibilidade, que é chamada Bring Your Own License.
né? Que é leva, traga sua licença, que a gente fala. Então você tem essa BIOL aí para poder no Vivo, na Vivo é um exemplo de que às vezes vale a pena. Nos demais players você também tem um BIOL, né? Então você tem condição de levar a sua licença. Na Microsoft ele te dá até uns 20, em torno de 20% de desconto aí no valor da máquina, do serviço que você tá levando para a nuvem para poder utilizar, tá? Então você tem uma utilização das suas licenças que são adquiridas para utilizar na nuvem. Então o contrato de licença é direto com o fornecedor, né? Você já adquiriu aquela licença. Você tem a possibilidade de mover licenças para a nuvem. E um exemplo é o Software Assurance, que é o licenciamento por volume da Microsoft, e o Oracle License, que também faz isso. Também tem esse tipo de licenciamento. No caso da Microsoft, se você tem para o Azure, se você tem o Software Assurance, o tipo de licenciamento chamado Software Assurance, você tem condição de levar essas licenças para a nuvem, tá? Dependendo do modelo de licenciamento, se for licença a gente fala de loja, né, comprada diretamente, você não tem essa possibilidade de levar para a nuvem, ok? Então, por que que o BIOL é utilizado? Ele é utilizado para estender o valor da licença de aplicações de servidor implantando-as na nuvem, né? Então, o valor da licença que você já pagou, você vai utilizar a mesma licença lá, não tendo a necessidade de pagar por outra licença. E você pode tirar o proveito da infraestrutura de computação em nuvem e mudar a forma de adquirir serviços de infraestrutura na nuvem, né? Você consegue adquirir serviços na nuvem de uma forma diferente, né? Com um custo mais baixo aí também. Então, quais são os passos na utilização de licenças aí em provedores que você tem que estar ciente? Primeiro, você tem que avaliar as licenças. Então, você tem que validar com a empresa detentora dessas licenças ou a revenda se pode ser utilizado na nuvem. Foi o que eu dei o exemplo aí do Software Assurance. Então, se você tem um licenciamento de Software Assurance, você consegue levar para o Azure, é um exemplo, né? Então, valida com a empresa ou com a revenda se pode ser utilizado. A gente está falando de Windows, mas pode ser Oracle, pode ser algum pacote Adobe, ou qualquer um desses. Então, você tem que entender se pode ser levado para a nuvem, né? Implantar as licenças. Então, eu tenho uma redução de custos com a utilização aí de licenças já adquiridas. Então, a partir do momento que eu validei, posso utilizar, eu implanto essas licenças. Vou ter uma redução de custos ali no momento de subir o serviço na nuvem. Verificar as licenças, tem algumas empresas que pedem para preencher um formulário de verificação de licenças para ele poder validar aquelas licenças que estão sendo utilizadas na nuvem, né, se estão de acordo com o tipo de licenciamento seu. Então tem empresas aí que pedem isso, tá? E daí a gente entra na questão do sistema de gerenciamento de identidade. Então, licenciamento foi aquilo ali. Então, a gente faz toda a avaliação, implantação e verificação das licenças para estar tudo de acordo, para não ter maiores problemas. E a gente entra na questão de sistemas de gerenciamento de identidade. A gente falou muito disso alguns módulos para trás relacionados a controle de acesso. Então, a grande parte dos players já te provê um sistema de gerenciamento de identidade. Você consegue fazer o que a gente chama lá de single sign-on, que é o SSO, algum tipo de federação, né, para poder conectar em mais de uma cloud com o mesmo usuário, né, e consigo fazer o tratamento do controle de acesso. Então, esse é um ponto forte aí, que é ter um SGI, um sistema de gerenciamento de identidade. A maioria dos players tem. Na AWS, Azure, Vivo, costuma chamar IAM, né? Que é o Identity Access Management. Não consigo fazer o tratamento do controle de acesso, aumento da segurança, que eu consigo controlar a parte de segurança toda ali, redução de riscos via controles e auditoria. Então eu tenho trilhas de auditoria, onde eu consigo ver qual tipo de acesso foi feito, quem acessou, onde que acessou. Então eu consigo habilitar essas trilhas de auditoria. Eu tenho agilidade na construção de aplicações na nuvem mais seguras, porque eu consigo integrar com as APIs da nuvem, né?
e tenho aderência às políticas de segurança e controle de acessos estabelecidos. Então ali eu consigo ter todas essas políticas de segurança e controle de acesso num único sistema de gerenciamento de identidade para gerenciar todo o meu ambiente ali na nuvem, tá? Então quais são as possibilidades aí do SGI? Autenticar a identificação dos usuários antes de permitir o acesso. Então com essa ferramenta que já vem integrada normalmente no player de nuvem, você loga com o usuário, ele já faz essa autenticação, identifica qual que é o usuário que tem acesso e o que ele tem acesso dentro da nuvem. Eu posso implantar o Single Sign-On baseado no AD da Microsoft, numa base de dados ou combinado, ou seja, eu acesso a minha máquina com o meu usuário, ele se conecta na nuvem, faz a validação no servidor de Active Directory, onde fica seus usuários de rede, ou se for um usuário que não seja de Active Directory, esteja armazenado numa aplicação, ele também vai fazer essa validação única. Eu não preciso de ter mais de um usuário, né? Controle de acesso, visualização e execução. Então eu consigo ter a auditoria e o controle desses acessos, do que é visualizado e executado. As trilhas de auditoria, né? Então eu consigo auditar essas trilhas, ok? Então tenho algum acesso indevido ou alguém acessou algo que estava liberado, mas não era para estar liberado, eu consigo ver com as trilhas de auditoria. As políticas de controle de acesso, então eu posso criar políticas para cada tipo de perfil, né, que tem na empresa. Então se eu crio uma política de acesso para o administrador do ambiente na nuvem, eu crio uma outra política para o cara que é o analista, para o cara que é o diretor e por aí vai. Então eu consigo ter políticas para cada tipo de acesso. Consequentemente, delegação de poderes. Então, para cada perfil de acesso, vai ter um tipo de poder de acesso dentro da nuvem, né? E gerar informações de acesso e utilização para outros sistemas. Então, eu consigo gerar relatórios integrados aí com outro software. Consigo fazer essa integração. E tem uma administração centralizada da segurança de acesso. Então eu consigo fazer toda essa administração numa única ferramenta. Eu não preciso de ter várias ferramentas, vários SGIs para poder fazer essa administração, tá? Então quais os conceitos fundamentais com relação a isso? Usuário a gente já sabe que é aquela cliente, a entidade, pode ser um host, um servidor ou uma aplicação, não somente uma pessoa física que quer obter um serviço de um provedor. Então, no exemplo de host ou aplicação, a aplicação ela tem um usuário criado onde ela se conecta na nuvem com alguma aplicação para fazer algo. Então, ela faz isso automaticamente. Você cria o usuário e a partir dali ela está integrada, né? E utilizando todo o tempo. A identidade, que é a representação da entidade usuário que via credenciais, né? Já a credencial, ela é um atestado de qualificação, competência ou autoridade, né? Isso seria a credencial. A autenticação é o processo de verificação da existência de uma identidade válida. Então ele faz aquela validação, né? Isso, e autentica. E a autorização é a verificação pela entidade autenticadores das permissões de acesso a um recurso. Então é a hora, momento ali que ele te dá autorização e você tem acesso aos recursos. Então aqui são alguns conceitos fundamentais dessa parte aí que a gente falou aqui para trás. Então, deixa eu passar aqui. Então a gente entra na chamada federação ESSO, né? Então a federação, o que seria federação? É eu ter a possibilidade de integrar mais de uma ferramenta, tá? Para a utilização de um single sign-on, de uma única autenticação. Tá? Eu consigo fazer uma integração de várias ferramentas, de vários players de nuvem e implanto o SSO para fazer a autenticação única e eu tenho acesso a todo esse ambiente. Tá? Então eu tenho os conceitos aí são relacionados ao controle de acesso, o que eu falei aqui agora. Então a federação é um conjunto de organizações que cooperam entre si de acordo com regras de confiança pré-estabelecidas para autenticação de usuário e compartilhamento de recursos. Então fiz essa federação
né, conseguir integrar todas as organizações, eu tenho a autenticação única para todos os recursos. E o SSO é a maneira como o usuário de um serviço compartilhado pode ser autenticado sem ter que utilizar diversas credenciais. É o que eu estava falando. Então tem um único usuário que tem acesso a tudo. É o que a gente já deu exemplo lá atrás. Eu conectei na minha máquina aqui agora com o meu usuário de rede e senha. Ele já fez a autenticação, conectou no Office 365, que é o meu e-mail, que está na nuvem, e com um único usuário e senha eu tenho acesso aos recursos, né? Então, um exemplo aqui, eu estou no meu ambiente da empresa, eu preciso conectar na nuvem A, na nuvem B e na nuvem C. Então, o que que eu faço? Com o SSO, com o Single Sign-On, eu conecto na minha nuvem A. Então, eu estou integrando o meu ambiente dentro da empresa com a nuvem, com um único usuário e senha, eu faço a conexão. Mas se eu quero ter isso nas três nuvens, eu quero conectar tanto na nuvem A, B ou C com um único usuário de rede e senha, eu faço o que eu chamo de federação de nuvens. Então eu uso um serviço de alguma dessas nuvens, né? O pessoal usa muito o Azure Active Directory, que ele faz a integração entre mais de uma nuvem, seja ela AWS, Google Cloud, e a partir dali eu consigo fazer a conexão do meu ambiente local, on-premise, com um único usuário e senha, acesso qualquer serviço das nuvens que eu tenho, seja ela Azure, AWS, Viva Open Cloud, Google Cloud, por aí vai. Tá? Então a federação ela vai fazer essa integração. E entramos na parte de compliance. Né? Você tem que preocupar com a parte de conformidade de tudo. Né? Por quê? Você tem que atender os padrões, tem que atender regras, tem que atender a parte de conformidade legal com países, dependendo do serviço que você está provendo, né? Utilizando a nuvem. Então a gente tem que ter preocupação com a parte de conformidade. Então o que eu falei de atendimento de padrões e regras, eu tenho que manter os esforços para evitar desvios de chamados de controle gerenciados, tá? Conformidade e controle, eles são compartilhados entre o provedor e o cliente, que é o inquilino ou o tenant. Então eu tenho que ter conformidade não só do meu lado, mas o provedor de nuvem tem que estar em conformidade para prover serviços. Às vezes não é para um país só, mas é para vários países. Então eu tenho o chamado Cloud Compliance. Né? É aquele exemplo que eu dei lá atrás. Eu tô atendendo um cliente onde eu vou prover um serviço para ele e ele está num determinado país que os servidores têm que estar naquele país. Então, o meu provedor de nuvem tem que ter o recurso de ter um data center naquele país. Se eu tiver necessidade disso e o meu provedor não conseguir fazer isso, eu não posso utilizar aquele provedor. Então eu vou ter problema quanto a isso.